Olá, começa agora mais um programa Cidadania, um levantamento sobre diabetes e vacinação realizado com mais de 2.000 pessoas de todo o Brasil, constatou que 61% das pessoas com diabetes pretendem se vacinar contra a Covid. O número chama atenção, pois com relação à vacina da gripe, a adesão é de 90%. Nós vamos conversar agora sobre diabetes e vacinação com a endocrinologista Ermelinda Pedrosa, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e Vanessa Pirolo, coordenadora de Advocacy da ADJ Diabetes Brasil. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por participarem aqui do programa Cidadania. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar. Roberto. Vamos começar falando então sobre a pesquisa. Como foi realizada? Todos os participantes eram pessoas com diabetes e familiares. Como foi feita essa pesquisa? Bem, a pesquisa ocorreu no final do ano passado, entre novembro e dezembro, e compreendeu exatamente 2.027 pessoas. O grande contingente, mais de 1.300 pessoas, tinham realmente a doença. Mais de 600 eram pais de crianças com diabetes, ou seja, os responsáveis pelo cuidado da doença, e pouco mais de 100 eram de pessoas chamadas cuidadoras que fazem o manejo, digamos assim, da doença. Então, elas foram as responsáveis pelas informações. E aí as pessoas, os pesquisadores entraram em contato por telefone, pela internet, pessoalmente? Qual foi o método utilizado? A pesquisa foi feita toda, Roberto, online, ou seja, virtual e, claro, com todos os cuidados no sentido de preservação dos dados dos participantes. Então, nesse meio atual que a gente está vivenciando, né, a maioria das pesquisas tem sido dessa forma, justamente para preservar a não aglomeração e não contato. Vanessa, e quais foram as respostas? Por que as pessoas alegaram, por que elas não querem se vacinar? Na verdade, Roberta, foi uma pesquisa não somente sobre Covid e diabetes, foi uma pesquisa envolvendo vacinação como um todo. Então, nós constatamos alguns dados que nos chamaram a atenção. Com relação à Covid, 61% aceitaram e vão se vacinar. Naquela época, até então, não tinha a vacinação não tinha sido implementada no país, porque ela começou a partir de janeiro. E havia uma desconfiança por causa de uma discordância entre o presidente e o governador de São Paulo com relação se a vacina, principalmente a Coronavac, ela era ideal, ela era confiável. Então, o que aconteceu? 17% das pessoas que responderam à pesquisa estavam indecisas, dependia da vacina se elas iam se vacinar, e 16% não tinham conhecimento se realmente iriam ou não se vacinar. Só 5% taxaram falando que não iriam realmente se vacinar. Então, com relação à Covid, foi algo que nos chamou a atenção, já que a adesão realmente, com relação à gripe, 90% das pessoas aderem à vacinação. Mas um dado que chamou super a atenção da gente foi com relação existe um calendário de vacinação específico para pessoas com diabetes. E 85% das pessoas que responderam não têm conhecimento desse calendário. Nos chamou muito a atenção, porque a gente vai querer conversar sobre esse assunto pós-Covid com o Ministério da Saúde para ampliar as campanhas focadas nesse público. Um dado que foi bacana também que a gente constatou, 38% das pessoas, eles responderam sobre você se sente motivado a se vacinar com as campanhas atuais do governo, e eles comentaram que 38% falaram que não. Então, assim, são coisas que nos chamaram a atenção que a gente vai precisar trabalhar com o governo, ampliar essa vacinação, essas campanhas para esse público e, ao mesmo tempo, fazer as campanhas com relação aos médicos, porque
quando a criança, quando a pessoa é uma criança, geralmente o pediatra, ele fala em consulta sobre a vacinação, a importância da vacinação. Mas a gente percebe que quando é adulto, principalmente pessoas com diabetes tipo 2, 56% não comentam com o médico sobre a importância da vacinação. E a doutora Ermelinda aqui pode falar com propriedade sobre a importância da vacinação, porque previne uma série de doenças que afetam inclusive o nosso sistema imunológico e se as pessoas tiverem muita infecção ou durante um bom período, trazem as complicações do diabetes, né? Doutora Ermelinda, explica para quem nos assiste a importância da vacinação para quem tem diabetes, que é uma doença que afeta todo o metabolismo, né? Então, sempre é bom reforçar o sistema imunológico. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Roberta. Veja bem, o diabetes é uma doença que, infelizmente, realmente mexe, ele atua de forma negativa em relação às chamadas defesas que o organismo apresenta. Então, isso é uma coisa que a própria doença leva, por isso que ela confere um certo estado de imunossupressão e, principalmente, quando a pessoa está descompensada, ou seja, fora daquelas metas de ficar mantendo a glicose dentro do que foi estabelecido e alinhado com o médico, se ela continua descompensada, infelizmente esse sistema vai ficar até pior. Portanto, em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte: se você tem diabetes, infelizmente você tem sim chance de evoluir pior com uma determinada doença, e se você estiver descompensado, realmente a evolução fica muito mais grave. Então, é fundamental que haja vacinação e que principalmente também se cuide do controle da doença. Agora, sempre aparecem algumas pessoas com medo da reação da vacina em si. O que a senhora diz para essas pessoas? Pode confiar na metodologia da Anvisa para liberar as vacinas? Com certeza. Eu acho que a gente tem que colocar assim, o cenário de como é que a Anvisa analisou as vacinas, que foi de fato muito criteriosa, a toda a condução e, logicamente, também a plataforma, ou seja, a forma técnica da confecção, da produção da vacina. Então, assim, a vacina Coronavac, como também a da AstraZeneca, agora essa que a gente tem também a da Pfizer, elas são vacinas que foram, eu diria, um grande presente da ciência, a gente contar em tão pouco tempo, graças ao empenho da ciência, dos cientistas e, logicamente, também do esforço de se colocar um grande investimento financeiro para se obter essas vacinas em tão pouco tempo. Então, esse fato de ter sido conseguido esse êxito em pouco tempo, as pessoas devem pensar que foi um grande presente, foi um grande ganho, e não o contrário, ter receio de que o fato das vacinas terem chegado, por exemplo, em menos de 5 anos, isso não significa de maneira alguma que elas não são eficazes e nem são seguras. Elas são sim eficazes e seguras e todos nós temos que nos vacinar, porque a vacina é vida. A vacina é a melhor forma de você prevenir a doença. Vanessa, você falou de um calendário de vacinação para os diabéticos. Para as pessoas com diabetes, onde as pessoas podem ter acesso a esse calendário, a essas informações, saber quais vacinas elas precisam tomar? A Sociedade Brasileira de Diabetes fez esse calendário com a ASBIN, a Sociedade Brasileira de Imunização. Então, eles fizeram em 2019, 2020, foi publicado, está no site da SBD, então as pessoas podem ter acesso a todos esses dados nesse site. Então, a doutora Ermelinda pode até comentar, porque ela participou de todo esse processo, né, doutora? Isso. Quando nós estávamos à frente da SBD entre 2018 e 2019, justamente por termos observado a dificuldade que muitos pacientes tinham até de conseguir a vacina, a burocracia, nós então alinhamos com a SBIN esse guia, tá? Que vocês podem também, como a Roberta já falou, acessar o site de ambas as sociedades. E aí a ideia foi justamente a vacina se tornar parte
da prescrição médica. Por quê? Exatamente dentro do que a Vanessa mencionou há pouco, do desconhecimento das pessoas que têm diabetes, que elas devem seguir sim esse calendário. Isso decorre justamente do fato de que não há essa conversa, principalmente entre as pessoas com diabetes adultos. Então, a gente precisa vencer essa barreira e mostrar que o processo de prescrever vacina deve sim ser incorporado à rotina médica. Então, nesse guia de imunização, a gente também tem o destaque das principais vacinas que devem ser aplicadas em todas as pessoas com diabetes, ou seja, a influenza, hepatite B, também as vacinas hemófilos influenza, varicela e ainda herpes zoster. Fora a herpes zoster, todas essas vacinas estão disponibilizadas no SUS, ou na UBS, dependendo da campanha, ou ainda nos chamados CRIs, que são os Centros de Referência Imunobiológica Especiais, que existem em todos os estados da federação e aqui no DF, e aí a pessoa, se não tiver, aquela vacina não estiver disponível na UBS, ela pode sim buscar nesses CRIs. E eu diria que isso é muito interessante, porque a pesquisa também constatou que 81,5% das pessoas que foram interrogadas online, elas afirmaram sim que buscam o SUS a vacinação. Então, a gente precisa reforçar exatamente esse caminho e também facilitar o acesso. E então essa ideia que muitas vezes se tem, né, equivocada, né, de que depois que cresceu a criança, concluiu a vacinação, não precisa mais se vacinar. Não é assim, né? Continua, tem vacinas que precisam ser tomadas periodicamente. Exatamente. Quando a gente perguntou isso às pessoas adultas, então a primeira, claro, que elas falaram foi a vacina da influenza, depois a vacina da tuberculose, a BCG, porque é um traço marcante da infância, e também da hepatite B em menor monta. Então, infelizmente, há um desconhecimento de que você tem que realmente manter o seu cartão de vacinação atualizado. Então, essa ideia agora da SBIM, SBD e ADJ é justamente claro que no momento o foco é contra a Covid, mas a gente também tem, paralelamente, como aconteceu no ano passado, a campanha contra a influenza. Então, aqui é importante dizer o seguinte, que se você vacinou, vamos supor, para a Coronavac, ou a vacina da AstraZeneca ou da Pfizer, você tem que esperar 14 dias após, e você pode então se vacinar para a influenza, já estiver no seu grupo. E se você, por exemplo, acha que ainda vai demorar um pouco, você também pode esperar 14 dias para poder se vacinar contra a Covid, caso tenha tomado a vacina da influenza. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, Roberta, o diabetes, principalmente nesse cenário de casos de descompensação que a gente tem no Brasil, o Brasil tem essa desigualdade metabólica, eu diria, principalmente as pessoas do Norte e Nordeste têm uma condição de descontrole da doença muito mais acentuada. Claro que essas pessoas terão mais chance de ter a evolução grave. Infelizmente, a morte por pneumonias, que a gente também deve estimular a vacinação contra a pneumonia através da pneumocócica 23, também temos a pneumocócica 13, e também até a própria gripe. Infelizmente, essas condições ainda levam a um eixo de mortalidade importante. Então, a gente precisa alertar para fazer essa vacinação e também depois continuar com a atualização das demais vacinas. Vanessa, no levantamento vocês constataram que muito mais pessoas, né, 90%, pretendiam se vacinar contra a gripe, né, bem mais do que contra a Covid. Vocês analisaram esses dados, avaliaram por que isso acontece ou aconteceu?
A vacina da gripe o governo tem feito as campanhas muito bem, de forma direta e consegue sensibilizar as pessoas. E a vacina da gripe é algo que há anos, né, a gente tem falado sobre a importância para pessoas com diabetes. Então, o H1N1 é uma doença que originou já faz alguns anos e essa vacina já é confiável. Então, como todo ano se fala sobre ela, então foi super importante. E uma questão também que a gente deve levantar, por exemplo, a campanha que o governo fez sobre febre amarela foi super benéfica, porque as pessoas também que responderam à pesquisa também aderiram, 81%, se eu não me engano, aderiram à febre amarela. Então, se o governo mostrar que é uma vacina confiável, que realmente é focada nos públicos e feita uma campanha consistente todos os anos, em determinado momento, isso já entra na rotina da pessoa, seja com diabetes, seja com doenças crônicas ou a população em geral. Então, é super importante, a gente quer reforçar essa mensagem. É importante que o governo faça as campanhas focadas em pessoas com diabetes ou com doenças crônicas, que aumente, inclusive, a questão da vacinação, facilitar a vacinação, não somente disponibilizada, por exemplo, a pneumocócica, ela é 23, ela é disponibilizada somente nesses centros de imunobiológicos especiais. Então, a gente espera que essa vacina possa também para as UBSs, porque esses centros tem um número muito pequeno em cada estado, então que elas possam ir também essas vacinas para a UBS, porque a gente percebeu que as pessoas, 93% das pessoas que responderam essa pesquisa não têm conhecimento desses centros. Então, por isso que a gente está reforçando e a gente percebeu que a pneumocócica 23, as pessoas não se vacinam. Então, por isso que a gente quer sensibilizar também o governo a respeito dessa temática. Doutora Ermelinda, você mencionou pessoas que têm o metabolismo descontrolado, a diabetes fora de controle. Existe algum risco dessas pessoas tomarem vacinas quando estão com esse metabolismo descontrolado? É preciso primeiro controlar para depois se vacinar ou não tem problema, pode vacinar e ir controlando ao mesmo tempo? De maneira alguma, realmente, a não ser que a pessoa esteja, digamos, hospitalizada, deve ter uma descompensação aguda e requeira esse tipo de cuidado. Mas, de uma maneira geral, se você está fazendo um controle que a gente chama ambulatorial ou em consultório, mesmo que esteja um pouco fora das metas, não deve deixar de se vacinar. Porque, como eu disse, a vacina realmente protege. Não significa que você, não estou compensado, então não vou. De maneira alguma. Foi muito bom você tocar nesse aspecto, Roberta, porque a gente recomenda que todas devem se vacinar, porque a reação é muito leve, entendeu? Todas as plataformas de elaboração das vacinas foram extremamente seguras e, logicamente, a questão de uma reação mínima, leve, pode acontecer com qualquer pessoa, algumas mais, outras menos, mas assim, são reações esperadas ao longo dos anos, e isso não é um fato novo também pela questão, por exemplo, agora da vacinação contra a Covid. Então, vacinar é realmente, ao longo dos anos, a forma mais eficiente que a ciência conseguiu trazer para a prática clínica de você prevenir as doenças. Então, é fundamental fazer isso. E essas reações à vacina podem estar relacionadas ao descontrole metabólico do diabetes ou não? Não necessariamente, entendeu? Você pode ter pessoas que estão muito bem compensadas, elas apresentarem, porque ali é uma reação por outro processo, não depende exatamente da condição do estado de controle metabólico. Depende essencialmente também da resposta imunológica que a gente chama de imunidade inata da pessoa. Então, ali é um mecanismo que é acionado. Então, resumo, você deve procurar se vacinar independente do seu controle, exceto naquelas condições em que existe um quadro dramático que precisa, infelizmente, até de um cuidado hospitalar. E depois que compensar, vai buscar a vacina. Vanessa, estão faltando campanhas e políticas públicas de conscientização das pessoas com diabetes com relação à vacinação, à importância das vacinas?
Realmente, está faltando essa pesquisa, nós constatamos o que a gente já pensava que acontecia, então, por isso que a gente só está esperando agora passar esse momento Covid, para a gente conversar com o governo. A gente tem conversado com o governo, mas a gente tem outras temáticas sobre melhorar o acesso aos insumos e medicamentos no Brasil. Pós-Covid, a nossa ideia é voltar a conversar com eles sobre a importância dessas campanhas, de melhorar o acesso a essas vacinas e também a sensibilizar a população como um todo. Então, não são somente pessoas com diabetes, acho que todos precisam olhar o calendário, ver as suas idades, conversar com os médicos e irem aos postos de saúde e se vacinarem. E terem consciência que existem esses centros de referência de imunobiológicos e que tem vacinas também lá focadas para as pessoas, dependendo da idade. Então, assim, é importante, a vacina é vida. Então, se nós podemos ter acesso a uma vacina que previne a doença, que a gente sabe que a gente vai evitar uma série de internações, hospitalizações e até a vida. Então, por isso que a gente fala, a vacina é vida. Aproveitando, Roberta, essa questão toda, além do guia de vacinação, a SBD lançou esse ano também, até numa live, juntamente com a doutora Isabela Balalé, que é uma das vice-presidentes da SBI, diretora também da SBI, o cartão de vacinação. Então, o site da SBD, que é www.diabetes.org.br, você procurar Sociedade Brasileira de Diabetes, você pode conseguir acessar o cartão, que ficou, modéstia à parte, em nome da doutora Reni Chaves, que confeccionou o trabalho, ficou muito bom e você pode imprimir para ter todo o seu calendário, toda a atualização das vacinas que você deve realmente manter atualizada. E quais são, e nesse cartão também estão incluídas essas vacinas imunobiológicos, que são só nos CRIs? Sim, a SBD e a SBI consideram assim, fundamental as vacinas contra a influenza, né, seja tetravalente, que você consegue nas clínicas privadas, e as trivalentes na UBS, também a hepatite B, que é outra doença importante, apenas 1/3 das pessoas mencionaram, a checar até como é que está o status da vacina contra a tuberculose, hemófilos de influenza, outros tipos de influenza, que são vírus da gripe, que você pega realmente com as vacinas tetravalentes, e ainda, é claro, o herpes zoster. O herpes zoster, infelizmente, você não encontra nem nos CRIs, você só vai conseguir, por enquanto, nas clínicas privadas. Então, praticamente 7% das pessoas disseram que tinham já se vacinado. Então, existe, claro, também para as crianças, a tríplice, que você tem a cachumba, a rubéola, o sarampo. O sarampo é outra doença que, infelizmente, o Brasil tinha já conseguido a erradicação, mas existe, como você bem sabe, infelizmente, no mundo, esse movimento anti-vacina que leva esse conceito e um receio sem fundamento de que a vacina vai causar um problema. Muito pelo contrário, como a gente já colocou, a vacina realmente é vida, a vacina defende você do risco de morte. Então, a gente precisa cada vez mais colocar essa palavra prevenção através da vacinação. E tem até um efeito aí, durante um tempo, se muita gente já se vacinou e aí param de se vacinar, demora um pouco para começar a aparecer o efeito, né, da falta de vacinação, né? A doença só começa a aparecer depois de um tempo, né? Tem um período de atraso, né? Exatamente, foi isso. Quando você consegue realmente um grande contingente da população, foi o que aconteceu, por exemplo, com a varíola, né, que a gente já teve essa erradicação, a poliomielite, que foi mais recente, com a grande campanha do Zé Gotinha, que ontem, inclusive, o governo lançou finalmente uma campanha com toda a família do Zé Gotinha, para mostrar as várias etapas da vida, que a importância de vacinação, e mesmo com a vacinação, manter por enquanto o cuidado, porque a gente só tem até agora menos de 9% da população vacinada com as 2 doses. Eu queria até aproveitar esse espaço, Roberta, para explicar às pessoas que é fundamental a vacinação com as 2 doses. Por quê? Por exemplo, a vacina da gripe só requer uma dose.
Mas essas vacinas contra a Covid-19, elas precisam ainda, as que a gente tem no Brasil, de 2 doses, de acordo com o tempo de cada uma. Então, é fundamental que as pessoas, os familiares, principalmente com as pessoas idosas que às vezes têm dificuldade de buscar a segunda vacina, sejam sim vacinadas, porque a imunização completa só vem realmente com as 2 doses. Então, se a gente conseguir 70% da população brasileira vacinada com as 2 doses, aí sim a gente vai ter uma segurança maior. Por isso que, no momento, nós médicos e todas as instituições de saúde científicas recomendam que, mesmo com a vacinação completa com as 2 doses, a pessoa deve manter ainda os cuidados, porque a gente não tem essa segurança ainda populacional. Ermelinda Pedrosa e Vanessa Pirolo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa Cidadania, e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato com a Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!